paz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá a todos, hoje estamos aqui, sábado 24 de janeiro, 16 horas e 1 minutinho. A Sônia caiu, a gente está com um problema de internet aqui, a Sônia caiu, daqui a pouco ela está voltando aqui conosco, tá? A Kátia não conseguiu estar conosco hoje, né? Estava programado para a Kátia estar conosco, ela também não conseguiu, mas não tem problema, vocês estão aqui conosco, nós estamos com vocês, e logo a Kátia está voltando com a gente aqui em fevereiro. E aí eu já vou estar em Portugal, junto com a minha querida Sônia, que acabou de voltar, de subir aqui. Olá, Sônia! Falei que você caiu, mas aqui eu sou capoeirista, né? Então a gente fala capoeira que é bom, não cai, mas um dia ele cai e cai bem, então volta sempre. Então, a gente logo, a Kátia, semana que vem, não, desculpa, mês que vem vai estar com a gente, dando continuidade na leitura, e hoje seremos eu e a Sônia dando continuidade nessa leitura, estudando esse livro maravilhoso, essas mensagens incríveis que ele já nos traz, né? Com tanto carinho. A gente já tem aqui com a gente na nossa sala a nossa Lucélia. Lucélia, vou voltar a Portugal, pai, não vou te ver aqui no Brasil. Uma boa tarde e um bom estudo, e também, claro, boa noite para a Sônia. Boa noite e bom calor para você, Sônia, porque o frio aí em Portugal está terrível. Tá. Nevou e no fundão, geou, praticamente, geou não, quase neve pesada, né? Que foram chuva de granizo aí em Portugal, né? É brava, tá neve brava, acima dos 600 metros, o que é raro. Portanto, está muito frio, normalmente é um pouquinho mais acima quando começa a nevar, mas acima dos 600 metros está a nevar a nível do norte, assim, e também no Alentejo, que é interessante, né? Que é mais a sul. Pra vocês terem noção do que seria isso, é como se a gente falasse aqui no Brasil que está nevando no Nordeste, entendeu? Então, a situação, o mundo está meio estranho mesmo. A gente precisa nos preparar para esse novo planeta que vai nos absorver, né? Porque está tudo muito confuso, mas o importante é que a gente está aqui com muita alegria, com um coração cheio de gratidão por estar mais uma vez aqui com vocês neste sábado ao vivo, apresentando o estudo desse livro aqui, ó. Esse livro, sim, que a gente já está há 3 anos estudando, que é Paulo Estevam, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel e editado pela FEP, Federação Espírita Portuguesa, no nosso caso, o nosso livro é de Portugal, né, da Federação Espírita Portuguesa, e com autorização da FEB, Federação Espírita Brasileira. Por que a gente sempre fala o nome do livro também? Para incentivar
a compra dos livros, tá? Assim, como a gente lê o livro, não precisariam de vocês terem o livro, porque a gente está lendo o livro, estudando parágrafo a parágrafo, mas tem gente que gosta de ler também. Mas eu gosto de pegar no papel, sentir o cheirinho, assim, do meu livro, falo que é o cheiro de Paulo de Tarso. Mas o legal é porque esses livros também ajudam na manutenção dos trabalhos das casas, né? Trabalhos voluntários, de funcionários, também que trabalham na casa, manter a casa preparada para receber as pessoas que vão presencialmente em busca de auxílio, né? Então, é tudo uma forma de praticar a nossa caridade também. Então, por isso que a gente anuncia o livro, anuncia a edição, para que quem puder comprar o livro, fique à vontade, as casas agradecem, a federação agradece, ou quem não puder, pode também pegar o livro nas bibliotecas. Muitas casas espíritas têm as bibliotecas que emprestam esses livros, tá? E pode fazer isso. Eu, geralmente, o que eu faço? Eu leio o livro, quando eu termino de ler o livro, alguns eu guardo porque eu uso como estudo. Outros livros, quando eu termino de ler, esqueço em algum lugar, para que alguém possa ler depois também. Se eu acho que é pertinente, eu faço assim. Ou eu faço a doação para uma biblioteca, para que as pessoas possam também estudar e divulgar esses livros, né, Soninha? E oi! Boa noite a todos. É mesmo e muito importante. Boa noite aqui em Portugal, boa tarde aí no Brasil. É de facto muito importante porque a leitura não só é benéfica constante, porque ajuda a nós termos a nossa mente ocupada com coisas positivas, mas também deve ser uma leitura com raciocínio, ou seja, ler e raciocinar. Eu achei a piada que hoje uma pessoa que entrou recentemente na Casa Espírita, que eu e a Eurídice frequentamos aqui em Portugal, a Casa de Eurípides Eurípides, Barçanufo? exatamente, ela estava-me a dizer que está a estudar o Livro dos Espíritos, porque ela faz parte dessa aula, e está a estudar as perguntas que estão para trás, porque já entrou um pouquinho à frente quando entrou no estudo, vamos dizer assim. E o que aconteceu foi que ele disse-me assim, a minha mulher acha piada, e ela estava ao lado e dizia-me, sim, é porque ele começa a ler a pergunta e a resposta e depois fica a comentar a resposta. É isso que a gente tem que fazer. Entendi. Depois fica o quê? É pensar sobre a resposta. Ou seja, não passa logo para a seguinte. Fica ali a raciocinar naquela resposta. E só depois é que passa para a seguinte. E isto é o verdadeiro estudo. Por isso é que a gente estuda parágrafo a parágrafo, não é ao acaso. É para a gente raciocinar e refletir. E ele fez-me lembrar o nosso companheiro que já está do outro lado da vida, José Ucha, que também fazia parte desta casa, que partiu recentemente para o plano espiritual. E ele também fazia isso. Ele demorava muito tempo a acabar um livro, porque ele refletia palavra a palavra. Então é um ensinamento para nós. Não é por eu ler muitos livros que eu fiquei com o conhecimento. Eu só fico com o conhecimento se eu refletir e aplicar. É muito importante. Exato, muito bem. E aí, já que a gente está falando de conhecimento, de refletir, de aplicar, eu vou colocar outra situação na história, né? Vou colocar para que não esqueçam da sua aguinha do seu lado. A minha hoje está geladinha, porque apesar de estar frio aqui em Portugal, eu gosto da aguinha geladinha. Quer dizer, está um pouquinho frio aqui em São Paulo. Não estás em Portugal. Estás em São Paulo. Portugal não está um pouco frio, está muito frio. A Manuela já entrou aqui, já falou lá, meninas, bom estudo. Manuela, já falamos do teu frio aí, né, em Portugal. Então, aqui está um pouquinho, deu uma esfriadinha um pouquinho, mas nada parecido com o que está me esperando quando chegar em Portugal. Mas está tudo bem, né? Semana que vem tô aí, Sônia. É verdade. Semana que vem. Semana que vem. Não, na outra semana. A semana que vem ainda fazem a última semana, né? Depois Exato. é em fevereiro. Certo. Exato. E aqui também já temos o Sandro. Sandro, olá, meu querido. Depois já escreve aqui o Sandro e a Lucélia, mas não é o mesmo livro que o nosso. O Sandro e a Lucélia, digam quais são as páginas, tá bom? Se puder. E o Sandro também me diga depois, Sandro, porque eu não tenho o teu cartaz aqui, qual é o teu evangelho? Anota aqui para a gente avisar também, tá bom? E, bom, vamos começar fazendo o que, Sônia? Aquilo que a gente tenta fazer o máximo possível, né? Na nossa vida, nossa jornada, durante o nosso dia a dia, que é o quê? A nossa oraçãozinha. Aqui a gente faz a nossa oração de abertura para pedir que os nossos amigos espirituais estejam conosco durante a leitura desse livro, para que possamos ter o melhor entendimento, né? E sem contar também que, vamos lá, a gente sabe que não tem só espíritas que assistem este programa, mas então para os espíritas a gente já diz o seguinte: nós sabemos que nunca estamos sozinhos, né? Isso sabemos. E então nós sabemos que nós estamos com
todos os tipos de oportunidades, entre elas, esse estudo pode servir também para algum irmão que já está desencarnado, que possa estar acompanhando esse livro. Isso pode acontecer aqui conosco, na minha casa, na casa da Sônia, na casa de vocês. Então, esse estudo é um estudo gigantesco, muito maior do que aquilo que a gente consegue ver, né, e compreender. Então, a gente pede que os espíritos, nossos espíritos benfeitores, auxiliem a todos para que a gente possa compreender da melhor forma possível todos os ensinamentos que esse livro de Paulo de Tarso, esse livro que Paulo de Tarso nos traz, tá bom? Então, a gente vai fazer a nossa oração, pedir também que essa aguinha nossa seja fluidificada, para que a gente receba, assim, fluidos salutares, né? Todo mundo, isso é bom para todo mundo, certo, Sônia? Certíssimo. E lembrem-se sempre, mesmo os que não são da ideia espírita, acreditam que existe um anjo da guarda. Então não estamos mesmo sós. Ok? E tem uns que também que não acreditam em anjo da guarda, mas acreditam em Deus. Então, Então, se Deus também não é estamos sós. onipresente, onisciente, onipotente, então acabou. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo junto e pronto. Então vamos lá fazer nossa oração de abertura para começar esse estudo maravilhoso, né, Sônia? Isso, Você vamos quer lá. fazer hoje a oração Pode de ser, abertura? Então vamos pode lá. ser. Amado Mestre Jesus, queridos benfeitores, agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui através deste meio de comunicação. Agradecemos a intuição constante nas nossas vidas. Agradecemos todas as situações que nos são retiradas do caminho e nós nem sonhamos que estão sendo retiradas. Mas também, Senhor, sabemos que aquelas que não são retiradas são oportunidades para nós podermos crescer espiritualmente e moralmente. Então, ajuda-nos a sermos cada vez mais fraternos, mais amigos, mais unidos. E que a vida de Paulo de Tarso e de todos os outros que fazem parte deste livro possam nos inspirar cada vez mais a procurarmos sermos melhores a cada dia. Fica connosco e que nós possamos ficar contigo e que a paz possa instalar em todos os corações do mundo e que assim seja. E que assim seja. Que a paz possa instalar em todos os corações. Olha, eu fechei meu WhatsApp, mas ele tá mandando mensagem. Não sei como é que eu faço aqui para ele não me mandar. Eu fechei. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo fechar de outra forma, porque senão vai tirar a concentração de todo mundo aqui. Vamos lá. Bom, que nem eu falei, a gente está aqui fazendo esse estudo, né, desse livro Paulo Estevam, e nós estamos na parte, já vou dizer a página que nós estamos, que é no nosso livro, a página 325, tá? No penúltimo ano, no parágrafo que começa, Paulo percebe o movimento popular. Paulo percebe o movimento popular, tá? Soninha, mesma página, certo? Certíssimo. Então, a gente vê aí os nossos amigos, que página eles estão. Isso é legal, assim, tem muita gente que assiste gravado, né? E aí, gravada, a pessoa também, se bem que gravada, ela tem tempo de dar uma pausa ali e depois ir procurar, né? Onde fica o capítulo. Então, a gente sempre fala a página, o capítulo, para poder facilitar também para todo mundo. Então, quem está ao vivo com a gente, escreve e dê o joinha, que isso faz bem também aqui, para que esse estudo seja divulgado cada vez mais para os corações que precisam, né? Ontem eu ainda estava conversando com o meu cunhado e foi muito gostosa a conversa. Eu falei assim, nossa, como é legal, às vezes eu aprendi com ele, né? Uma coisa, uma frase tão simples que ele falou e que guardou, que em algum momento eu vou passar aqui. Falei, porque quando a gente está falando sobre o bem, a gente acalenta e é acalentado. É muito engraçado, essa troca acontece naturalmente, né? E aí, falando da troca, a gente já vai dar o resumo do que a gente estudou até agora, na última lição, né, sobre o livro aqui, Paulo de Tarso, da última semana, o que nós estudamos. Nós estávamos na parte em que Paulo e Barnabé foram acolhidos por Listra, né? E Paulo se comoveu com a fé e o interesse espiritual do jovem Timóteo, que a Sônia quase deu um spoiler, né? Sobre quem é este jovem Timóteo. Então, eles acharam interessante, né? Essa curiosidade desse jovem de 13 anos, né?
E aí também Paulo, ao pregar para o povo, ele que era um povo de uma região pagã, né? Então eles tinham crenças pagãs, eles eram gentis, né? Ou seja, não eram judeus, né? E aí Paulo ali, né? Enquanto ele pregava, ele anunciava o Cristo, né? Esse Jesus, e através de Jesus ele curou o mendigo, um aleijado. E este milagre, né, Sônia, impressionou a multidão, que fez o quê? Passou a achar que eles eram milagrosos, que eles eram deuses, né? E não é bem a história, né? Então, Paulo foi lá e esclareceu: não, a gente não é Deus, a gente está aqui em nome do Cristo, que está em nome de Deus, né? Então, Paulo quis mostrar para esse povo humilde, quis esclarecer para esse povo humilde que insistia na idolatria daqueles dos deuses romanos, mesmo tendo judeus ali, mas já viviam sobre um pouco dos costumes ali desses gentis que recebiam as influências dos deuses romanos e também dos gregos, né? Porque a gente vê que os deuses romanos e gregos são quase os mesmos, só mudam os nomes, né? Então ou as pessoas, né, que queriam oferecer sacrifício, né, a Paulo, eles falam: não, não é bem assim, a gente nós somos simples mortais e pecadores assim como vocês, a diferença é que nós já conhecemos a mensagem do Cristo, não conhecer o Cristo, porque Paulo ainda está no processo, né? Mas eles já conheceram a mensagem do Cristo, então estavam se preparando na jornada para ensinar, e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E aí esse trecho que a gente está na história, né, Sônia, ele marca essa parte, né, essa misericórdia, né, destaca essa misericórdia de Deus, essa força da fé de Paulo de Tarso, e a necessidade do esclarecimento espiritual que eles tinham que dar para evitar interpretações equivocadas, né? Que é o que a gente às vezes percebe dentro de uma casa religiosa, não só espírita. As pessoas acabam achando que quem está ali na frente de um púlpito ou em cima de um altar ou então na frente das pessoas, né, falando sobre Cristo, a pessoa acha que aquela pessoa é um santo, né, tá ali, ele é. Não, somos todos pecadores. E às vezes até pior, porque os nossos pecados às vezes ficam ali nos remoendo, porque a gente sabe que ele existe e a gente sabe como corrigi-lo, mas a gente não faz, né? Então nós somos todos iguais, todos filhos de Deus, e não somos santos. Então a gente sempre entender que às vezes uma pessoa que está ali na frente, ela pode estar falha. Já aconteceu até de fazer um evangelho, né, Soninha, na Casa Eurípides, e começar o evangelho nada com nada, né? Aí depois da conexão, aí veio a mensagem maravilhosa. Aí até eu falei: Sônia, olha, engraçado, no começo eu não estava me conectando, tá vendo? Porque eu sou falha, né? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa em nome de Deus, tem que lembrar de pedir a proteção de Deus, a ajuda dos nossos amigos e mentores, porque aí a ajuda vem e a gente faz o trabalho que tem que ser feito e aprende, principalmente, a humildade. Não é, Sônia? Mais alguma coisa para a gente completar? Eu só queria pegar aqui numa coisa que tu disseste. Na realidade, a ajuda está sempre lá. Quando nós oramos, nós conectamos. Nós é que saímos da conexão. Então, a oração serve para nos conectar àquilo que já estava lá. Só que nós, estando noutro tipo de pensamentos, não nos conseguimos conectar. Então, é muito importante que a gente compreenda que não estamos mesmo sós. Mesmo que não acreditemos no anjo da guarda, como a Laura se lembrou muito bem, Deus está presente. Sempre. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. É só que a gente queira se conectar com essa mensagem, com essa informação. É isso que a gente tem que fazer. A intuição que nós tanto falamos em todas as fações, mesmo aquelas que não acreditam em Deus, dizem que há intuição, porque elas têm. Portanto, elas não podem negar uma coisa que elas têm. Essa intuição que eles atribuem a qualquer coisa não deixa de ser a ajuda. Só que é preciso que a gente esteja disponível, está bem? Exato. O Sandro fala aqui, ó: somos bons em ver ver o defeito do outro. Precisamos ver o nosso defeito, né, Sandro? Porque os nossos são terríveis. Eu falo que a gente tem. As nossas dores são as piores do mundo, porque elas são nossas. Mas os nossos problemas também são os piores do mundo, porque a gente sabe, nós temos as ferramentas para não
fazer mais, não praticar mais aquele erro e também praticarmos o auto-perdão. Mas a gente não faz isso. Por isso que a gente às vezes adoece, a gente briga, a gente estressa, né? A gente faz essas coisas. Mas por isso também que a gente está fazendo o quê? Estudando Paulo de Tarso. Por isso que Paulo de Tarso é tão presente, né? Presente que eu digo tão do momento, porque é o momento que nós estamos tendo esse despertar da nossa racionalidade, da nossa moralidade, da nossa emoção. Nesse despertar, a gente precisa de uma orientação, de alguém que foi como nós, né? Tudo bem, eu não sou um vaso escolhido, ele era um vaso escolhido. Eu vou dizer que Mas ele mostra, só terminar, fala aí, mas ele mostra Sim. para a gente o caminho, porque todos nós somos um vaso, somos Sim. moldáveis. E somos Então, ele escolhidos. mostra para a gente o caminho, e é isso que a gente tem que aproveitar. Por isso que é importante a gente estudar esse livro capítulo a capítulo. Pode falar, Sônia. Eu estava a dizer que, na realidade, somos todos vasos escolhidos, cada um no seu papel e no seu patamar de evolução, mas não há nenhum que não seja escolhido por Deus. Então, ele é o Boa. vaso escolhido, eu sou o vaso escolhido, a Euridice é o vaso escolhido dentro da nossa proporção de evolução. É isso que a gente tem que pensar, está bem? Porque não há nenhum ser à parte, nem nenhum que é diferente do outro. Todos eles vão funcionar dessa forma. Outra coisa muito importante, apesar de Jesus já ser um espírito puro quando o nosso planeta foi criado, ele não deixou de ter sido criado simples e ignorantes lá atrás. Ele já fez o percurso todo para chegar lá, ok? Então não nos esqueçamos disso, tá bem? Exato, muito bem falado, bem lembrado, Sônia. A nossa querida Lucélia, ela fala que a edição dela é página 368, quase no final. Então, a dela, a página é outra, 368. Ou em Portugal, 368, tá? O Sandro fala... Ele falou, menina, cheguei, já tinha dado a mensagem antes, ele falou, não nos deixe, Euridice. A gente está ligado aqui, Sandro, ó, pela internet. E aqui, enquanto eu estiver viva, e enquanto nosso super Tavares, né, a Sônia e o Sandro, e a Manu, que está aqui também, sabe, conhece esses Tavares. Então, quando o Tavares permitir, cá estarei, porque para mim é uma bênção fazer parte desses estudos junto com vocês, porque não é só esse estudo, é esse estudo do Paulo de Tarso, o estudo das epístolas, o evangelho que fazemos, os programas que eu tenho o prazer de receber do Tavares, assim, às vezes a gente fala assim, eu não vou lembrar de entrar na internet, entrar na web rádio e receber, não, o Tavares manda para a gente, assim, pá! Aí, mesmo que eu não consiga assistir na hora, eu vou lá e assisto depois. Então, assim, eu não tenho estresse no trânsito, porque eu ligo meus áudios ali e fico linda e maravilhosa ouvindo. Bom, vamos começar então, Sônia? Já dei nosso resumo, vamos começar a leitura, tá? Já está todo mundo com a página. Paulo percebe o movimento popular e, descendo ao centro da praça, grita com toda a força nos pulmões, abrindo a túnica na altura do peito. Não cometais sacrilégios, não somos deuses, vede, somos simples criaturas de carne. Seguido de perto por Barnabé, arrebata das mãos do velho sacerdote a delicada trança de couro que prendia os animais, soltando os 2 touros pacíficos que se puseram a devorar as verdes coroas. O ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração, no qual pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Então, tudo isso a gente falou, né, Sônia, no nossa abertura, né? É muito importante nós refletirmos que às vezes as pessoas não querem escutar, as pessoas querem continuar a acreditar naquilo que acreditam. Então, por mais que a gente queira convertê-las, elas não se vão converter. Elas têm que querer mudar o pensamento. Então, tudo é feito a seu tempo. É provável que muitos destes nossos irmãos não tenham aproveitado nesta existência esta situação que aqui aconteceu, mas ela ficou lá registada e nada se perde, porque nós temos a eternidade pela frente. Então, no momento certo, esta situação vai fazer com que eles fiquem a pensar se não há outra coisa para além daquela que eles acreditam. E aí é a oportunidade de eles irem procurar. A mesma coisa acontece com as pessoas que cresceram em famílias em que as manifestações espíritas se faziam presentes, únicas, o que nós quisermos chamar, em que se faziam presentes e que muitos assistiram e não quiseram aceitar. E diziam que eram manifestações de problemas psicológicos, psiquiátricos, etc. Pessoas que viam espíritos
E elas negavam, diziam que eram coisas da imaginação da sua cabeça. Então, nem mesmo eu sendo e tendo a experiência, significa que eu vou aceitar. É preciso que eu esteja aberta para e desperta para. Isto é muito fundamental, está bem? Portanto, é natural que muitos destes corações não tenham aproveitado, mas eu tenho a certeza que algum deve aproveitar mais à frente. Pode não ser naquele momento, mas vai ficar a pensar, está bem? Grande triunfo, disse Barnabé, quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas, o Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. Isso é muito importante. Por acaso, é algo que a mim me faz pensar. É quando eu tenho a minha vida está a ficar muito facilitada. Espera, vem aí um embate. Isto é para me preparar, para me fortalecer, para que eu possa suportar aquele embate. A vida não é sempre, constantemente, de baixos. Também tem os seus altos, que é para a gente ter força para vencer. Então é muito importante, nos momentos em que nós estamos com a vida mais facilitada, que aproveitemos isso para refletir, para ganharmos força, para sustentar, para quando vier o embate, a gente se lembra, nós já tivemos momentos, então vamos ter outra vez, porque amanhã é o outro dia. Então não nos podemos esquecer disto. A vida facilitada não é sinónimo de que ou não estamos ainda preparados para o embate e estamos-nos a fortalecer, ou então é o momento para a gente respirar, para que quando o embate vier, nós temos algo para nos agarrar, que foi aqueles momentos altos que tivemos. Isto é fundamental para a gente conseguir sobreviver num planeta de provas e expiações. Exato. Bom, a gente está aqui também, o Fran Mendes, eu não sei se é o Fran ou a Fran Mendes, e diz boa tarde. Então, está aqui no Brasil, não está em Portugal. Seja bem-vindo, Fran, ou bem-vinda, tá bom? O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros da Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Que carinho, né? Que coisa mais linda. É, muito fofo. Eu queria pegar na primeira frase que tu leste. Entrou a meditar em profundo silêncio. Nós precisamos de meditar e precisamos de silêncio. Silêncio interior, para nos escutarmos a nós próprios e para escutarmos a nossa consciência, onde estão gravadas as leis divinas, e para escutarmos as mensagens que vêm positivas para fortalecer as nossas ideias e conclusões e objetivos e práticas, para termos uma vida mais dentro do conceito do amor, que é esse o objetivo de estarmos aqui na Terra. Aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos muito de silenciar. E eu vou perguntar, isto é uma reflexão aí para casa. Quando vocês chegam a casa, qual é a primeira coisa que vocês fazem? É ficar no silêncio da vossa casa ou é ligar a televisão? Ou ligar a rádio? Ou pegar no telemóvel? Qual é a primeira coisa que vocês fazem? É ir cozinhar em silêncio? Ou, porque normalmente é o que nós fazemos quando saímos do trabalho, né? Vamos para casa para jantar. Ou é simplesmente ter alguma coisa que está ali a fazer barulho? Se isso é a nossa prática de necessitarmos ligar alguma coisa, devemos pensar se é um hábito ou é porque nós não nos conseguimos escutar e temos medo de nos escutarmos. Não, temos medo do nosso silêncio. Não devemos ter medo do nosso silêncio. O nosso silêncio até pode ser um deserto. Mas lembrem-se, o deserto é um bom símbolo deste livro. O deserto serve para a gente aprender a encontrar o caminho dentro do deserto para o oásis. Porque há oásis no deserto. Então é isso. O que é o oásis? É encontrarmos a nós próprios, a nossa essência e a força para a gente conseguir ultrapassar as dificuldades da vida e conseguirmos aproveitar as oportunidades. Precisamos muito de silenciar. E isso é muito importante. Quem diz, quando entramos em casa, diz quando a gente está no nosso carro,
isto quando a gente está em várias atividades. Se precisamos estar sempre ocupados, há alguma coisa que não está bem connosco. Se nós não conseguimos estar em silêncio connosco próprios, é para refletir. E se por acaso significar que a gente tem ali uma situação que não está a ser ultrapassada, lembremos-nos daquilo que a gente falou, portanto, no Evangelho, e não sei se vocês escutaram o que eu e a Euridice tivemos, que é procurem ajuda psicológica, seja num psicólogo, ou seja num psiquiatra, porque ambos ajudam, ou seja no atendimento fraterno da Casa Espírita, ou seja junto ao pastor, ou junto ao padre, ou quem vocês queiram. Mas procurem ajuda, está bem? Para poderem fortalecer-se. Isso. Esse silêncio, né? A gente, que é outra coisa que eu estava até comentando esses dias, que um problema que eu tive de saúde e eu fui conversar com o médico, e isso já faz tempo, né? A senhora até sabe da história, e o médico me receitou mindfulness. Uhum. Então a gente é quase, vamos dizer assim, uma terapia de esvaziar a mente, né? Então a gente enche nosso dia de tanta coisa que esquece de esvaziar de vez em quando para a mente descansar. E aí as mensagens, né, as informações corretas que a gente está querendo, a gente consegue focar mais depois, né? Focar mais depois naquilo que nos interessa. Mas e aí também você tem que saber o que mais te interessa, né? Aí seria depois um grande debater do que é o que é a felicidade ou o que é que me faz realmente bem, porque cada um tem a sua resposta. Né? Então, mas precisa buscar essa resposta. E nesse silêncio que você está falando, Sônia, a gente encontra essa resposta. Né? Porque a terapia, ela é muito importante, porque às vezes a gente não consegue esse caminho, precisa de alguém que nos oriente. Ou a terapia, ou os outros lugares que você falou também, citou, eu não preciso repetir. Mas por quê? Porque a gente tem que achar esse momento do silêncio e achar depois esse momento do foco, né? Do que realmente nos é importante para a gente criar um caminho, traçar caminho para poder resolver, para chegar no objetivo de onde a gente quer chegar. Mas a gente, quando precisa dessa orientação, a gente tem que ir atrás dessa orientação, porque sozinha às vezes a gente não consegue, né? Então, ter essa humildade também. Então vamos lá. Já agora, permite-me pegar aqui numa coisa, porque eu lembro-me, eu também, na sequência daquela conversa que eu falei do senhor que estava a fazer a questão do livro, né, a meditar sobre o livro e a meditar a pergunta e a resposta, antes de passar para a próxima, ele disse uma outra coisa. Ele estava com uma situação que pediu aconselhamento. E eu sugeri-lhe que ele fizesse meditação, uma meditaçãozinha para acalmar a mente, porque era essa a questão que ele me tinha apresentado. A mesma coisa a esposa. Eu achei interessante que ele começou a fazê-la. E ele diz, inicialmente é difícil, mas eu sinto muito melhor depois. E aqueles tempos que são 17 minutos, que é aquela meditação dura, é o caso, podia ser mais ou podia ser menos, não interessa, eu recupero logo a seguir no meu trabalho, porque não gasta tempo nenhum. Nós achamos que gasta tempo, não, nem que seja 5 minutos. Esses 5 minutos são úteis. E depois nós começamos a perceber os benefícios e vamos melhorando. Ele diz que inicialmente abria a boca, ficava, que é o normal. Nós estamos subcarregados dos nossos pensamentos, da nossa carga energética, e ele vai se libertando. Experimentem, nem que seja 5 minutos, mas experimentem. Primeira aula minha de meditação, eu tive taquicardia. Tal como Nea Pafos, estabeleceram em um casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo que auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda parte carecidos de imediata assistência. A gente vê esses enfermos porque houve a cura. Então, obviamente, as pessoas foram atrás, né, dos milagres também, mas não deixavam de dividir o conhecimento que era a cópia dos evangelhos para ser distribuídos depois. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio relativamente aos dois desconhecidos. E foi isso o bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissários regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível.
O assunto em Listra foi discutido intramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros e, com a mesma facilidade com que haviam acreditado em sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinavam-se providências criminosas. Desde a chegada dos dois desconhecidos, que falavam em nome de um novo profeta, Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente, deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. É interessante, não é? Como a calúnia é terrível. Pensemos o quanto caluniar alguém tem um impacto para assassinar a pessoa em vida. Porque não é preciso nem sequer apedrejar. Já apedrejaram com as palavras. Ele passou a ser de uma pessoa que tinha feito o bem a uma pessoa má. E as mesmas pessoas que acreditaram foi o que aconteceu em Jerusalém. Não foi por acaso que ele se lembrou do que aconteceu com a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele entrou com a ovação e saiu, como nós sabemos, né? Crucificado. Então é preciso que a gente pense como nós somos manipuláveis pelos outros, como nós escutamos as coisas e não as passamos ao crivo da razão. Eu volto ao início. Se o resultado é benéfico, se a pessoa fica melhor, quer dizer que é uma coisa positiva. Mas nós achamos que porque a pessoa fez isso, eu tenho inveja ou eu quero que não seja assim. Então eu vou criar aqui algo para denegrir a imagem desta pessoa. E, meus queridos, isto é feito diariamente nas redes sociais por todas as fações, sejam religiosas ou políticas. E ambientes de trabalho também. Também não há santos. Quando um ataca um lado, o outro está a fazer o mesmo. Então pensem como vocês são manipulados, como eu sou manipulada, como eu iria ser manipulada pelas informações que nos são chegadas. Passemos ao crivo da razão. Peguemos nisto e pensemos como é que é possível denegrir a imagem de alguém que está a fazer o bem. É assim. É desta forma. E a espiritualidade age para criar estas cisões. Eu vou dizer novamente, não há um político que mereça que a gente discuta uns com os outros. Porque são pessoas como nós e erram como nós. Não há ninguém no mundo que mereça isso. Merece sim que a gente defenda o que é correto. Por isso precisamos saber o que é correto. E a única hipótese de fazer isso é usarmos os três crivos de Sócrates. O precursor do espiritismo, como nós dizemos, está no livro dos Espíritos essa informação, que é exatamente o filósofo Sócrates, que diz: é útil o que eu vou fazer ou dizer, ou escrever, ou pensar? Se não é, é logo para deixar de fazer. É bom o que eu vou fazer? Vai resultar em algum bem? Se não é, é logo para deixar de fazer. É verdade? E aqui tem um ponto. É que a verdade é relativa. Porque a minha verdade não é a verdade de Deus. Ela é distorcida de acordo com os meus sentimentos, que muitas vezes podem estar adulterados. Então eu preciso de olhar para o conceito do que é verdade. E para isso preciso seguir um modelo e guia que é Jesus. Tenho que olhar para ali e dizer, se Jesus faria o que eu estou a fazer naquele momento. Se ele não fazia, não é para fazer. Jesus jamais falou contra imigrantes ou contra outros povos. Até porque ele é o governador espiritual da Terra. Todos os povos são de Deus e são irmãos de Jesus e ele governa todos, sem exceção. Ele foi o primeiro refugiado que a gente se lembra, porque está lá. Ele teve que fugir para o Egito para não ser morto, com a sua família. Então pensemos muito bem. Porque quando nos dizemos cristãos, não podemos fazer diferente do próprio Cristo. Se fazemos, não estamos a seguir o Cristo. É só para refletirmos, está bem? A nossa amiga tem razão. Às vezes incomoda, porque significa que a gente tem que perceber o que é que está cá dentro para mudar. E a gente gosta muito de comodismo, então é difícil. E se incomoda, é bom sinal. É sinal que a gente está a perceber que há ali qualquer coisa que precisa ser mudada. Então, olhemos para o incómodo e procuremos a solução. Qual é a solução, né? Para que aquele incómodo deixe de existir? Normalmente é ficarmos ligados às leis divinas. Sim, querida. Acho que o que ela disse também que é o incomodado, ou seja, a pessoa que está incomodada, se ela não consegue achar uma saída, ou se ela não consegue se colocar à altura daquilo que está incomodando ela,
né, ou a altura, ou talvez superior, sei lá, ela acaba incomodando os outros, né? Ou seja, dá trabalho porque ela não consegue entender, não tem a humildade de tentar pesquisar e aprender. Eu só quero relembrar aqui para as pessoas que não lembram, que não sabem, o caso de Tecla, né? Que foi quando Paulo foi acusado de dar em cima, né? Vou falar o português bem, bem claro, de uma noiva, né? De uma moça que era a. Como era o nome dela? Esqueci, Soninha. De novo, me deu os brancos totais. É a nossa amiga Tecla. Tecla. Ela é Tecla, isso. Tecla, o caso de Tecla era ela, Eurídice. Então aí ela acabou confundindo, né, os sentimentos dela com Paulo, assim como esse grupo confundiu, e isso acabou gerando também a expulsão de Paulo, na verdade a prisão de Paulo e depois a fuga de Paulo, né, a saída, não fuga, a saída de Paulo da cidade, porque ele foi acusado de dar em cima das mulheres comprometidas, o que não era a situação, né? Na verdade, foi ela que deu em cima dele e ele foi bem claro com ela em relação ao verdadeiro amor que ele trabalhava e que ele gostaria que ela trabalhasse também, que é o amor de Deus. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo. No sábado imediato a entardecer, foi até a praça pública, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. Lembra aí, se ele fosse a praça pública, ia ser apedrejado. E ele levou Timóteo. Aí já começou a levar aí Timóteo, porque Barnabé, isso que eu acho bem interessante, acamado por excesso de trabalho. Eles trabalhavam, eles estavam divulgando a palavra do Cristo, mas eles trabalhavam para se sustentar. Mesmo estando na casa, uma parte das vezes na casa de outras pessoas, né? Eles também trabalhavam para se sustentar e para poder ajudar também as comunidades que estavam lá, que se desenvolviam através deles, né? O logrador apresentava um movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima serenidade, subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico, quando, aos gritos furiosos dos mais exaltados, começaram a chover pedras em Barda. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Certo mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte, para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja em Jerusalém. Os pequenos e duros granizos caíam-lhe nos pés, no peito, na fronte. Sentiu sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se, sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Arrepia, né? A consciência dele lembrava-se do que ele próprio tinha feito a Estevão, não é? Porque ele apedrejou Estevão. Mandou apedrejar, porque aliás ele não mandou pedra, ele mandou apedrejar e outros apedrejaram. É o que está a acontecer aqui. Alguém mandou apedrejar. Portanto, nós precisamos muito de pensar. Se alguém me manda fazer um ato que não é um ato correto, porque apedrejar não é um ato correto. Claro que eles acreditavam que apedrejar, dentro do conceito que eles tinham, era um ato correto, porque eles tinham, dentro dos conceitos deles, que as pessoas que eram, digamos assim, não seguiam Moisés ou não seguiam as ideias que eles tinham, era o apedrejamento que era utilizado. Foi exatamente o que ele fez com Estevão. E isto é importante. Porquê? Porque nem Deus, nos 10 mandamentos, diz lá que tu tens que apedrejar alguém até à morte. Porque ele diz, não matarás. Apedrejar alguém à morte é matar. Então eu estou a ir contra os próprios 10 mandamentos. É uma questão de raciocínio. Ele diz, não matarás. Porque como é que ele vai a seguir autorizar a matar alguém e apedrejar só porque essa pessoa não pensa como nós? Não dá para pensar assim. As 10 mandamentos são as leis divinas. Então, se eu não estou a cumprir um dos mandamentos, é porque eu não estou de acordo com a lei divina. Se a gente pegar nos 10 mandamentos,
serve para a gente aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente seguir aqueles 10 mandamentos, nós fazemos isto. Então é preciso que a gente pense sobre isto. Como nós podemos dizer que acreditamos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que é como resume Jesus a lei divina, e nós matamos alguém. Ou nós caluniamos alguém. Ou nós amaldiçoamos alguém. É preciso que a gente reflita. Está bem? Aqui eu acho que eu vou até colocar a frase que acho que vale a gente repetir, essa frase que o Sandro colocou, que dentro do que você estava falando antes, né? É muito bem, Soninha, penso, mas não falo, mas muitas vezes faço, e não pensei no ato. É ao agir sem pensar, né? Se a gente contar até 10... A gente tem muita reação. O reagir, que a Eurídice falava no outro dia, que eu até disse que reagir é sem pensar. Então a gente precisa de pensar, então é agir. Então nós precisamos muito de refletir antes de fazer. E a única forma de orar e vigiar é a gente controlar antes de fazer. Então não podemos viver num automatismo. Aí entra o mindfulness, que falava a nossa querida Eurídice. Mindfulness também tem a questão de estarmos no presente. Todos os momentos da minha vida eu tenho que estar no presente. Se eu estou a lavar a louça, eu tenho que estar ali no presente a lavar a louça, não com o meu pensamento a divagar. Isto também é mindfulness. A mesma coisa, se eu estou a cozinhar, eu tenho que estar ali a cozinhar. Não vou pôr o meu pensamento noutro sítio qualquer. E isso vai fazer com que eu possa, até não, por exemplo, ter um acidente. Eu estou ali a cortar e estou distraída e cortar o meu dedo. Se eu estiver no presente, eu já não vou cortar o meu dedo. Então é a gente refletir sobre isto, está bem? Isso. Aí a Manu fala que o ferido fere. Exatamente, o que estava lá atrás, né? O incomodado incomoda, o ferido fere. Manu, você tá profética hoje, poética hoje, hein? Muito bem. É maravilhoso. E Fran, ele comenta assim, eu não sei se é o Fran, eu acho que é o Fran, um amigo meu. Se for, meu querido, diga que é tu, tá? E hoje, ele fala, e nós hoje temos os ensinos, deve ser, temos os ensinos que esses irmãos mortos, só pelo fato de... temos os ensinos que esses irmãos mortos só pelo fato de discordar, ou melhor, não pensar como os outros. Se a gente não pensa igual, acaba as pessoas criam grupos, se separam, né, os grupos, porque não pensam iguais. É isso, né? É isso, Frank, que você está comentando? Soninha, vê se você entendeu. E também o que ele está a dizer é que nós temos exemplos de pessoas que foram mortas exatamente porque discordavam. Temos exemplos, sim, temos o Sócrates, que acabou por ser condenado porque não quis mudar a sua ideia. Nós temos Galileu Galilei, que negou para não ser morto, mas ele disse, mas no fundo ela move-se. No entanto, ela move-se, a frase é esta, no entanto ela move-se, quer dizer, não dá como negar aquilo que é verdadeiro, mais cedo ou mais tarde a verdade vem ao de cima. Temos vários que foram... Tem muito brasileiro, sim. Fala devagar. Tu fala depressa, peço desculpa. Temos muitos na história que foram mortos pura e simplesmente por pensarem diferente. A Inquisição é um bom exemplo disso. Tanta gente que foi morta e caluniada para conseguirem objetivos escusos que faz pensar. Aí a Lucélia fala assim, parabéns, Sônia, eu ainda não consigo. Meu pensamento muitas vezes está em outro lugar, não no que estou fazendo. É um exercício, viu, Lucélia? Tem que ser, não tem como, meu amor. Vamos ter que, sim, treinar o nosso pensamento, a focar, porque enquanto a gente não fizer isso, a gente até adoece por isso. A gente dá as ansiedades, as crises nervosas, e a gente até atrapalha no trabalho, porque a gente não consegue focar em uma única coisa, aí a gente começa a procrastinar, várias outras situações. Tudo bem, procrastinação tem outras variantes atrás também, mas eu diria que essa é uma delas também, a gente não conseguir focar, né? Mas temos que treinar, não tem jeito, é o exercício, e isso depende de nós. Não depende dos outros, não tem como. Depende de nós. A gente pode até utilizar outros meios. A Lucélia é da Casa do Caminho. A gente pode até utilizar a nossa Sheilinha lá, o curso dela de meditação, para poder tentar. E é grátis, gente. Quem quiser, avisa que a gente já passa o canal aqui da Sheilinha e pede para vocês entrarem. Ela está dando curso online também, algumas vezes. Acho que esse ano também ela está dando online. E exatamente para a gente aprender a fazer isso, a focar. Porque senão a gente adoece. Porque chega uma hora que o nosso cérebro não para de pensar, tá? Então, a gente... quer dizer, não para de pensar, não. O nosso cérebro, ele pifa. É uma máquina. Nosso corpo físico é uma máquina. Então, ele vai pifar,
né? E quando a gente também não está com o nosso pensamento, isso é uma outra coisa importante. Quando nós não estamos com o nosso pensamento focado, educado, quando eu falo educado, educado naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer, a gente deixa a nossa mente livre para que outras influências possam se fazer presente, que é o caso que a gente está vendo aqui do livro, ou também influências invisíveis, tá? A Fran, tá, Sônia? Eu sou Fran Mendes, Francisca, tá? Do Brasil, ela é do Rio de Janeiro. Fran Mendes, do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Fran. Bem-vinda Outra ao coisa nosso... que tu falaste a mim e que é muito importante, que é, nós não estamos sós. Nós falámos muito aqui hoje já dos benfeitores, dos anjos da guarda, como nós quisermos dizer, das intuições, se não quiserem acreditar nisso. As intuições não são só positivas. Elas também vêm negativas. Então é preciso que a gente policie se aquela informação que eu estou a receber ali, se ela é útil, se ela é verdadeira e se ela é benéfica. Se eu passar ao crivo da razão, mesmo os pensamentos que eu recebo, automaticamente eu rejeito aqueles que não nos fazem bem. É muito importante para não adoecermos, porque depois começamos a receber aqueles pensamentos que dizem assim, tu não prestas, tu não serves para nada, tu és isto, e a gente vai dando guarida. E quando damos por nós estamos numa depressão grave. Então é Exato. preciso que a gente influencie muito, tá bem? Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro, mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauto e murmura-lhe no ouvido: Cala-te, se queres ser útil. És tu, Gaio? Exclamou o pequeno de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. Sim, disse o outro baixinho. Aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe. O bem volta, né, Soninha? O bem volta e é muito importante a gente perceber aqui um conselho que o Gaio dá. Não vale a pena a gente entrar em desespero. Hoje alguém me contava que uma pessoa passou mal e o marido, infelizmente, entrou em pânico e não conseguiu reagir. É natural que a gente entre em pânico, que é uma reação nossa natural. Só que nós temos que aprender a superar isso, a confiar mais em Deus. Se a gente começar a pensar, nós somos filhos de Deus, está a haver aqui uma situação que é precisa a minha intervenção. Se eu entrar em desespero, a minha intervenção não vai poder ser feita, porque eu não estou a dar guarida à intuição do que é que eu posso fazer para melhorar aquilo. Então eu preciso muito de aprender a não entrar em pânico e em desespero. É um treino, um exercício que demora para a gente conseguir fazer. Há pessoas que naturalmente, porque já passaram por muitas dificuldades ao longo de várias vidas, que numa situação de pânico, elas primeiro agem e só depois é que entram no desespero. E aí é bom, porque a pessoa agiu primeiro e depois então tem a descarga. Mas há muita gente que age como este marido que eu falei. Então nós precisamos aqui de aprender a não entrar em pânico e confiar em Deus mais. Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar até que um dia conseguimos, está bem? E só recorda comigo, Sônia, esse Gaio é o Gaio que foi um dos primeiros convertidos de Paulo em Corinto, não é? Sim, acho que sim. Posso estar errada, mas acho que sim. Tá, porque Acho que sim. daí ele criou depois, se não me engano, Uhum. ele começou esse movimento de começar a apoiar, receber, né, os cristãos na sua própria casa, oferecendo a casa como lugar Sim. de templo, né, de estudos e de leituras Sim. religiosas. Tá. Sim, se pensares bem, eles foram lá a esse sítio, por isso é que eles trouxeram a informação, quer dizer que ele estava informado, de alguma maneira. Portanto, ele foi agir de acordo com. Eu penso que sim, mas posso estar errada também. Ok, vamos ver aqui no decorrer da história. Certo. E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: Não temos tempo a perder. Não tardará que o levem ao monturo. Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros, até que eu consiga prevenir tua mãe. Aí aqui a gente vou só dizer o que é o monturo. É muito comum essa palavra em Portugal, né, Soninha? O monturo. Eu ouço muito a nossa Olguinha falar. Explica pra gente o que é o monturo. Eu sinceramente, tem a ver com um local de pasto, de comida, pronto, de animais. E no norte, que é de onde a nossa querida Olguinha é bastante usado, sim. Cá mais para o sul, não. Mas lá para cima, para o norte, para a zona norte de Portugal, que é onde há muita agricultura e criação de animais, tem essa situação, ok? Por isso é que é muito utilizado cá.
é quase, se fosse traduzir hoje, seria quase como se fosse um lixão, entendeu? É onde eles jogam. É lixão aí também, que chama em Portugal? Tá, que É eles chamam de... lixeira, mas vai dar ao mesmo. Lixeira, lixão, vai dar ao mesmo. Mas é onde Nós tudo. percebemos. Aqui no Brasil é o Sim. lixão, onde joga tudo que é lá, Tudo tudo que lá. presta, E né? aí Sim. eu acreditar que Paulo estava morto e ia jogar Paulo lá. Então ele pediu para que fosse lá, mas levasse água para começar o primeiro cuidado e depois ia pedir para a mãe de Timóteo já preparar para cuidar das feridas do Paulo, né? Aí olha a tática que ele vai ter. A gente tem, só para terminar isso aqui, que já estamos acabando o nosso tempo. Separaram-se imediatamente. Ralado de aflição, o rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro. Prevalecendo-se da situação em que não observavam diretrizes prévias, Gaio insinuou-se. Aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo e bradou: o feiticeiro está morto. Ai, tão Sua bom. figura. Só terminar essa parte para a gente já comenta e já finaliza. Sua figura gigantesca despertara as simpatias da turba inconsciente. Estrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações bradavam aos mais perversos. Fora das portas, feiticeiro monturo, feiticeiro monturo. O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração com gestos de ironia, falou à multidão satisfeita: levarei os despojos do bruxo. E acabamos por hoje. Interessante. Ninguém queria assumir a responsabilidade, individual, mas todos são responsáveis individualmente se ele tivesse morrido. Todos, sem exceção. Mesmo que Estavam andar ao ar. assistindo, não fizeram nada. É. Então não vale a pena a gente não querer, porque a consciência vai dizer que sim, ok? Porque nós estamos em contra a lei de Deus. E ela está a gravar a nossa consciência. Queiramos ou não queiramos, nós próprios vamos cobrar-nos, mais cedo ou mais tarde. Depois há outra coisa que aqui é muito importante e que é, às vezes a mentira é necessária. Nós dizemos que não devemos mentir, mas aqui a mentira era necessária para salvar a vida dele. Ele mentiu, ele não está morto. Então, às vezes a mentira é necessária para salvar a vida de alguém. Mas como foi a frase dele? O feiticeiro está morto. O feiticeiro está morto. Paulo não era feiticeiro. Não, mas não deixa de estar a dizer que uma pessoa está morta que não está. A gente tem que pensar. Mesmo assim, ele não... É que sabem, é que As palavras. é muito importante que a gente pense sobre isto. Omissão, mentira, tudo tem uma consequência. Mas às vezes a mentira aqui, o feiticeiro que ele não é, mas ele não deixa de dizer que uma pessoa está morta que não está. A gente não deixa de pensar sempre que às vezes é preciso. É como muita gente diz, a mentira branca. O que é mentira branca? Se uma pessoa estiver condenada à morte, nós não vamos dizer que a pessoa está condenada à morte. Estamos a falar a ciência. Até porque nós não somos Deus. E Deus, na última da hora, pode dizer: não vais morrer. Mesmo que a medicina ache que ele vai morrer. Então, não somos ninguém para dizer que ele vai morrer. Então, mesmo que a pessoa esteja numa situação grave, nós nunca podemos saber se ela vai morrer ou não. E quando eu digo ela vai morrer, eu estou a tirar a esperança da pessoa. Eu conheço um caso. Ao nosso tempo. Vou terminar, mas só para ficar com este exemplo. Eu conheço um caso verdadeiro de uma pessoa que tem uma doença oncológica em último grau, que essa doença oncológica no pulmão estagnou há 10 anos. Estagnou, não avançou mais. Mas está lá, com o mesmo quadro que ela tinha há 10 anos atrás. Então, só Deus sabe. Aqui no caso, a Fran, ela comenta: gratidão pelas reflexões. Seja bem-vinda, Fran, conosco. Eu não sei se você já assistiu os outros estudos, tá? A gente vai mostrar aqui para você como é que, se não assistiu, como é que você faz para localizar, tá? Seja bem-vinda, participe conosco também e participe das reflexões. Pode dar suas opiniões também, tá bom? Sobre o estudo, sobre a parte que foi lida. Não somos só nós duas aqui para falar, não. Vocês também, tá bom? A nossa querida Manuela, como Santa Isabel, são rosas. Eram pães e passaram a ser rosas. Ela tem razão. É que ela faz... isso não é um milagre, gente. Isso é manifestação física. Ela era uma médium de efeitos físicos.
Então, o que é que ela fez? Ela fez com que Tá tudo explicado aparecesse, agora, resume. mas convém que a pessoa saiba isto, aparecesse Resume. rosas, mas é manifestação física, como Jesus converteu a água em vinho, tá? Pronto. Yes. E agora eu agradeço a todos vocês. Desculpem eu estar no tempo, porque senão daqui a pouco o Tavares derruba a gente não consegue nem fazer uma oração de encerramento. Temos programa aqui para dar continuidade. Ó. Nós temos o nosso Sandro, que está aqui conosco, que vai também ter hoje ele colocou, postou até aqui para a gente, está escrito, ó, gente. O Sandro vai fazer, já vou começar por você, hein, Sandro? Ele faz hoje o Evangelho, o livro dele é Fonte Viva, vai ser a lição 14, o título é Indagação Oportuna. Olha, tem a ver com o que a gente falou aqui hoje também, né? Olha só, dá para dar uma continuidade. O horário é 18h05, horário do Brasil, e 21h05, horário de Portugal. Acertei? Muito bem, porque eu sempre erro, gente. Eu acho que eu esqueço que são 3 horas ou 4, porque Portugal às vezes dá diferença, ou de 3 ou 4 horas fuso horário aqui do Brasil. Então, vamos acompanhar o nosso Sandro. Você vai estar sozinho hoje, Sandro, ou não? Mas seja com quem estiver, é um evangelho maravilhoso, é muito bom estar com eles. Esqueço sempre o nome dela, gente. É o nome de uma amiga minha de infância e eu não consigo gravar às vezes o nome dela. Porque o Sandro fica. Você vem sempre na cabeça primeiro, Sandro. Mas vai estar aqui com a Fonte Viva, 14, indagação. Me ajuda a lembrar aqui, Sandro. Coloca o nome dela, Ju. Vou lembrar. Ou você vai escrever aqui a tempo. E temos também, então, para vocês que vão nos acompanhar, eu vou dizer para vocês aqui também onde mais a gente pode dar continuidade. Então, hoje a gente não teve a nossa docíssima Kátia conosco, porque ela teve um imprevisto de última hora, ela acabou não conseguindo participar conosco aqui do estudo, né? Mas ela vai estar com a gente aqui no mês que vem, tá bom? E, então, na próxima terça-feira, nós temos aqui o estudo das epístolas. E a Kátia também está conosco nesse estudo das epístolas, tá? Peraí que eu estou com o texto do Sandro. Joelma, sabe? Joelma. Pronto. Hoje nos bastidores. A Joelma vai estar nos bastidores, tá bom, não tem problema. Então, vamos estar com você, tá? Voltando aqui para os nossos banners, a gente tem então aqui o estudo das epístolas, que vai ser na terça-feira, horário do Brasil, 16 horas, e Portugal, 19 horas, tá bom? Nós iniciamos essa semana passada, hoje é sábado, então essa semana, iniciamos a Epístola aos Hebreus com a Heloísa Assunção, tá? Eu não pude estar presente, a Sônia acompanhou aqui para a gente, obrigada, Sônia, e a gente acabou vai dar continuidade agora nessa terça-feira na Epístola aos Hebreus. Depois, na quinta-feira, temos as nossas doces amigas maravilhosas também, que é a Kátia Boilani, novamente aqui a Kátia Boilani, a Sandra Boari e a Sonja Lobo, que vão estar falando sobre seres orgânicos e inorgânicos, que é um estudo, né, baseado no livro dos Espíritos, tá bom? Seres orgânicos e inorgânicos. Horário, 19h30, Brasil, e 22h30 em Portugal. Certo, Sônia? Sim, é 3 horas, sim. Tá certo. Exato. Acompanhe. Elas estão fazendo estudo do Livro dos Espíritos desde o começo, tá? Então, vocês podem entrar nas gravações, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem. Sábado que vem, tem umas datas aqui, mas ignorem essa data. Sábado que vem, 31 de janeiro, a gente vai estar com a Renata Gonçalves. E aí, como é que vocês fazem para localizar? Eu quero assistir os programas antigos. Está aqui, assistir ao vivo, tá? Pelo Facebook, embaixo aqui no rodapé, Web Rádio Estacão da Luz RN, ou YouTube, Estação da Luz Tavares, tá bom? Vocês entrando nos canais da Web Rádio Estação da Luz, vocês vão procurar por playlist, e lá nas playlists vocês escrevem o nome do programa, esse aqui é Paulo Estevão ou Paulo e Nós, vocês escrevem o nome do programa, e com o nome do programa vai abrir para vocês toda a continuação do programa em ordem cronológica. Aí vocês conseguem acompanhar desde o começo todos os estudos que são contínuos na Web Rádio Estação da Luz. Ou então, digitem, por exemplo, no caso dos evangelhos. Eu quero assistir o evangelho do Sandro ou da Sônia e de Eurídice na semana passada. Então, digita lá, Evangelho por Emmanuel. Aí vai lá e procura os evangelhos que você quer assistir. Ou os temas, também pode seguir pelos temas, tá bom? Então, olha, eu só posso dizer para vocês,
Muito obrigada por mais hoje. Viu, Sônia? Está contigo, está com cada um de vocês que estão assistindo hoje, no presente, a Fran, a Manuela, a Lucélia, o Sandro, deixa eu ver quem mais está ao vivo aqui, que se identificou. Tá. E vocês que não se identificaram, e vocês que vão assistir no futuro também. E então, sabe o que é legal? As pessoas que assistem no futuro lembram da gente e mandam carinho pra gente também do futuro. A gente aceita, que beleza. Eu acho que aqueles momentos que eu tô assim, passando, que eu tô para, de repente eu sinto um abraço, eu falo, acho que deve ser o pessoal que tá assistindo o Paulo Estevão agora. Muito obrigada a todos vocês, tá? Por mais esse dia, obrigada, Tavares, por mais essa oportunidade. Sônia, um beijo grande para você, minha amiga. Beijinho para vocês e até breve. E um abraço muito grande para todos os que estão a assistir, os que se identificaram e aqueles que não se identificaram, mas que continuam a participar. Muito obrigada. Exato. Nos vemos na terça-feira, vamos fazer nossa oração de encerramento. Agora, agradecendo esses nossos amigos espirituais e esse Cristo maravilhoso que nos traz essa oportunidade de podermos encontrar pessoas especiais nessa nossa jornada. Né, agradecer esse mestre de amor e luz pela oportunidade de refletir sobre a mensagem viva dele, né, que nos chama à fé sincera, ao exercício da humildade, ao esclarecimento sobre de nós mesmos, né, das nossas próprias falhas, das nossas próprias imperfeições, entendermos que precisamos, onde e o que precisamos corrigir, né, que a gente possa, assim como Paulo e Timóteo, também abrir o coração à verdade do Evangelho, servindo com simplicidade e confiança na misericórdia de Deus. Pedimos também, Mestre Jesus, porque nós somos falhos, que nos ampare durante essa semana nas nossas imperfeições, que ilumine os nossos pensamentos e sentimentos, porque assim a gente consegue com mais clareza entender o que precisamos mudar em nós para seguirmos os teus ensinamentos, né? Fazendo essa união, né, entre nós e a tua vontade, nessa nossa caminhada diária, nessa nossa jornada, que a tua paz, Mestre Jesus, permaneça conosco, fortalecendo-nos para o bem, para a caridade, para a fraternidade, e que esteja conosco, assim como nós também queremos e iremos, tá? É uma promessa, que iremos estar contigo durante essa semana. Um abraço a todos e até a terça-feira com as epístolas. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.